Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje nós temos aqui o retorno de uma pessoa muito querida, a Ludmila Hashimoto, né? Porque hoje nós vamos discutir um conto que ela escreveu para a coletânea Voltas ao Redor do Sol de 2024, né? Pessoal, para quem não conhece a Ludmila, ela é terapeuta, tradutora de ficção, professora e escritora. Quem sabe ela vai dar uma palhinha pra gente aqui, né? Participa do podcast No Bico do Corvo, né? Ela ama divulgar, participar do movimento steampunk no Brasil. E ela também tem um outro Instagram, que é o Traduzindo o Corpo, que eu sugiro que vocês também acompanhem. Ela faz umas postagens muito boas. Ludmila, seja muito bem-vinda à Toca do Aventureiro novamente. Por favor, se apresente e dê um oi pra galera. Muito obrigada pelo convite. É um prazer conversar com você sobre literatura, arte em geral. E você já me apresentou muito bem, né? Então, o que eu destacaria aí é que eu sou tradutora há mais de 20 anos, então traduzi muitos livros, principalmente de ficção científica, fantasia. E a Pode gente. falar. Ah, sim. Alguns autores muito importantes, icônicos, como Terry Pratchett, que é um dos favoritos, e Philip K. Dick, e sou psicóloga, terapeuta, leitora de I Ching, lembrei agora, Uhum. e, e escritora. É isso. É isso mesmo, pessoal. Eu mostrei aqui esta edição do Pirâmides, que é um dos muitos que a Ludmilla traduziu. Não foram todos do Discworld, né? Mas eu sei que ela gosta muito desse. E, é claro, existe a história incrível que existe um livro perdido do Discworld que a Ludmilla traduziu e quando estava fazendo, né, a transferência de direitos da antiga Conrad para Bertrand, se perdeu esse arquivo. Então existe um livro perdido da Ludmilla, né, Ludmilla? Sim, tem algumas. Quando a gente trabalha há muitos anos no mercado editorial, sempre tem algumas historinhas curiosas, né? Uhum. Essa aí a gente conta outro dia, né? Mas Aham. tá. Então, pessoal, a gente está aqui para a gente falar especificamente do conto da Ludmilla da Coletâneas ao Redor do Sol de 2024, né? Ela participou com algumas pessoas que já estiveram aqui na toca, mas falando de outras obras. E a gente vai falar do conto dela, o Baleia. Vamos lá, gente. Essa foi a minha primeira experiência escrevendo não, perdão, lendo um texto da Ludmilla como escritora. E assim, eu fiquei encantado porque assim, para quem conhece um pouquinho a Ludmilla, você vê, nossa, é realmente a personalidade da Ludmilla aqui. E é uma história de uma pesquisadora que ela encontra uma criatura, né, aqui no planeta Terra e começam a estudar. Mas aí você percebe que não exatamente quem está estudando quem ficou extremamente interessante, né? A escolha do formato do animal que a Ludmilla fez, a forma de diálogo, de impressões, de o que a pessoa está pensando, como as pessoas em volta reagem, e tem aquela questão de, poxa, tem lugares na Terra, principalmente nas profundezas da Terra, que não estão 100% explorados, né? E eu achei muito interessante que apesar do nome do conto ser baleia, não temos uma baleia exatamente. Então, foram essas as impressões que eu tive no conto. Conta pra gente, por favor, Ludmilla, de onde é que veio a sua inspiração? Como você fez a forma como você estruturou, eu achei muito, muito interessante. Então, eu queria te perguntar como você lida aqui no canal com spoiler. Se é liberado, se avisa. A autora escolhe. Sim. Eu estava pensando em avisar, né? A partir do minuto tal tem spoiler, Uhum, porque acho que é uma coisa que eu nunca penso muito, embora eu tenha sofrido um spoiler no cinema que afetou, e eu fiquei pensando que afeta realmente a experiência. E eu tenho uhum, muitos amigos que acham que não afeta, que a experiência que você tem lendo
especialmente ficção, é totalmente diferente de você saber a informação, né? Então, por exemplo, você descreveu coisas muito importantes até agora sobre o conto e que não são consideradas spoilers, né? Praticamente uma sinopse de leve, você não Uhum. descreveu muito, mas recentemente conversando com alguns amigos, teve uma questão assim de alguém ficar chateado porque o outro deu spoiler sem avisar e tal. Então, eu acho que no caso do meu conto, a gente pode, na medida do possível, tentar não entregar muito, né? Nessa linha aí que você já falou do conto, que acho que é bem Uhum. ah, possível, interessante, intrigante, né? Uhum. Uma curiosidade logo de cara é que eu fiquei com muita dúvida sobre o título. Eu mudei de título algumas vezes. O primeiro título era A Verdade é como o Sol. Depois acabou sendo tinha que ter alguma coisa de quântico, tal. E o título que ficou na coletânea, assim, oficialmente, é Placebo Quântico. Uhum. Você achou por algum motivo que o título é baleia. É, ficou na minha cabeça baleia, tá vendo, gente? Ficou na sua cabeça. E acho isso que, entre aspas, um erro ou um engano, ele é muito rico, né? Porque eu fiquei Uhum. pensando, nossa, é um título melhor. Porque o placebo quântico, que é o título que ficou, acabou Uhum. ficando, não me satisfez, né, totalmente. E ele leva a essa questão do quântico, ela está explorada demais numa espiritualidade muito new age, muito superficial, né? Uhum. Nós somos pessoas espiritualizadas, né? Eu acho que eu e você, pelo que eu te conheço, mas a gente tenta evitar o uso muito superficial, naquele modismo, né? Então o quântico tem esse perigo, né, no título. E baleia é muito significativo, porque eu escolhi esse nome para o personagem, vamos dizer, que é um animal, que não é uma pessoa, né? Que é uma criatura, digamos assim, em homenagem ao livro Vidas Secas, né? Você leu Vidas Secas? Ah, eu li na escola faz muito tempo, que Também era, não leio. ele era um dos de obrigatórios na época. Eu também, por incrível que pareça, não lembro se eu li ou não, mas com certeza li trechos, análises, né? Então a baleia é o cachorrinho que viaja com os retirantes, né? Uhum. É, e o que me marcou muito nessa história da baleia do Vidas Secas, o Graciliano Ramos, né? Se não me engano, o autor, é que quando eu comecei a estudar a tradução, eu vi uma tradução de Vidas Secas para o inglês, e o tradutor, por algum motivo, ele não traduz o nome da cachorrinha, a cachorrinha não tem nome, é uma cachorrinha. E é um personagem tão importante, o nome dela é Baleia, né? Uhum. Então eu fiz essa homenagem para compensar o fato dessa personagem ter ficado sem nome na tradução. Mas, então, voltando para o conto, o que, que eu gosto, né? Eu vou puxar algumas coisas que você já falou, que eu achei bem interessante. A sua leitura, Marcos, ela enriquece muito o texto. Eu acredito muito nisso, né? Leituras que expandem, que enriquecem. E acho que é o Foucault que fala numa apresentação de um livro dele que quando a gente escreve um texto, um livro, um conto, a gente lança, né, para o mundo e aí a gente não tem que ficar tentando controlar muito, né, a experiência do Uhum. outro, explicar muito. E tem esse lado positivo, que as leituras enriquecem, né? Então, quando você menciona a questão do fundo do mar, uma criatura que vem do fundo do mar, ela pode ser tão alienígena, ela pode ser tão estranha quanto uma criatura que venha de outro planeta. A gente Sim. pode pensar em termos da experiência de que a gente pode, é muito possível e acontece, né? De a gente, descobriram uma espécie que tem tal aparência, que tem tal característica que as pessoas ficam muito surpresas, tem aquele estranhamento muito grande que a gente pode explorar na ficção científica, porque aquele estranhamento, né, ele pode ser de algo de outro planeta ou do nosso planeta, mas o importante é aquele estranhamento radical, né? Sim. Que a gente pode. Então eu puxei um pouco para biologia, eu gosto muito de biologia, então eu puxei um pouco para essa área. E o que você falou mais também, que eu achei importante, sobre como é que a gente pode falar, o andamento, né, o desenvolvimento, o ritmo Uhum.
da narrativa, que eu acho que isso que foi o que eu achei mais importante desse conto, que é começar por uma situação super trivial. Então, não tem nada mais trivial do que dois namoradinhos em São Paulo, dois namorados conversando Uhum. sobre um pet, né? Vou viajar, quem vai ficar com o pet? Então, o que eu gosto desse andamento da narrativa é uma coisa muito simples e crescendo, 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 a ponto de, aí pegando outro ponto que você trouxe, é de causar aquela sensação de a minha função na minha vida em relação a essas pessoas, a esses Uhum. elementos, objetos, o namorado e o pet, são muito claras, né? E tem uma coisa quase, acho que foi o próprio editor, o Rubens, aliás, eu quero falar um pouco, né, sobre o projeto, depois Uhum. em geral, o Rubens, o editor, gostei muito da leitura dele, do meu conto também, que ah, tem algo que, aí eu não sei, né, mais dos leitores, mas que ele beira um pouco o suspense ou Ah, algum tipo de terror. com certeza, sabe? Ele foi assim, despretensioso, envolvente e enganador e assustador pela natureza humana dele. Que ótimo, que bacana, então eu fico bem feliz porque aí daqui a pouco eu vou contar a origem, porque ele era um conto diferente e eu modifiquei, né, ele. Uhum, Então, o que eu gosto, né, se crescendo, digamos assim, é que no começo, e isso é muita influência de autores que eu traduzi, né, que é como o Philip K. Dick, principalmente, que tem a questão principal da obra dele é o que é a realidade, né, a principal adaptação dele para o cinema é Blade Runner, né, sim. Androides sonham com ovelhas elétricas, foi adaptada para se tornar o Blade Runner no cinema. Então, o Blade Runner, você tem um caçador de androides, você assistiu, né? Sim, Você, todas as 5 versões do Harrison Ford. então, você está bem informado. Eu pergunto porque quando falha a minha memória, aí você pode completar. Então, no Blade Runner, a gente pode dizer que começa-se com um Hum, policial que tem a função clara em relação aos androides de caçar, né? Eles são uma inteligência artificial, vamos chamar uhum. assim, né? E eu sou humano, orgânico e tal. E a coisa vai também não crescendo a ponto de você se perguntar O que é humano, né? o que é humano, quem é o androide, quem é humano, então o que é ser humano, né? O que é esse Uhum, ser sim. humano? Se um androide puder ter sentimento, por exemplo, né? E muitos humanos não têm, Uhum. muitos humanos não têm. E a questão da literatura em geral, né? Desse não saber, como Machado de Assis, né? A Capitu, afinal, traiu, não Aham. traiu, né? Essas questões são enriquecedoras porque elas, não para ganhar leitores, para ganhar polêmica, controvérsias. Eu acho que eu acho muito importante a gente lembrar que quando a gente tem uma situação assim, a gente questiona a realidade, o nosso papel, nossas relações, e isso aprofunda e enriquece a experiência humana, né? A gente Uhum. quer e sempre no sentido, quando a gente fala de literatura, de ficção, no sentido da empatia, né? Uhum. Então, o outro pensa diferente. Então, eu não posso sair pela vida fazendo as coisas só do meu jeito, né? E como eu acho, atropelar os outros. Então, voltando para a baleia, essa função, né? Como você colocou no começo, eu estou estudando o meu objeto de pesquisa, né? Uhum. Ou ele está me estudando, como é essa relação? E isso vem da minha formação em psicologia, porque a minha primeira prova, quando eu entrei na faculdade de psicologia, a primeira prova que eu fiz, foi a melhor prova que eu fiz na vida, que o professor deu para a gente uma folha em branco e Uhum. perguntou: a psicologia é ciência ou não? Se virem, né? Discutam a questão e o que acontece na psicologia?
o sujeito, o pesquisador, o teórico, é o mesmo do objeto. Então, Certo. as pessoas estudando as pessoas, né? Então, a gente estava falando de biologia. Ah, então eu sou um ser humano estudando animais, né? Então, estou estudando cobras. Então, não tem mais essa diferença clara de sujeito e objeto. Na psicologia, não. Então, se eu sou, estou estudando neurose, se eu estou estudando esquizofrenia, a depressão, eu posso estar também Uhum. não só com neurose, com depressão, como ah, afetada, né, por esse estado, conhecer mais profundamente para poder Ah, tratar. legal. Então, isso que você falou de começar a se criar uma zona, como é que se diz, cinza ou embaçada, né, de Uhum. coisas que estão muito claras. Sim, e eu consegui, sabe, visualizar bem tudo que você estava querendo expor ali, né, em todo o conto. E o engraçado é que, assim, recentemente eu tive num local ali na Oscar Freire, que você conhece, o Gelato, né? E eu fiquei, nossa, meu, esse lugar aqui me daria certinho para fazer o conto da Ludmilla, por causa da posição do balcão, das mesas onde o pessoal fica, na verdade, né? Aí a gente começa a imaginar como seria na vida real. Né? E uma questão que você falou do título, eu falei com um colega que também estava lendo a coletânea, eu falei, olha só, eu falei pra ele, "Ô, você leu a de 2024? Falou, li. Ah, você leu o da Ludmilla? Ele, qual que é o da Ludmilla? Eu falei, o Baleia. Ele falou, já é o título não oficial, tá vendo? Ah, ótimo, aprovado. Uhum, Acho que essa interação é muito, muito rica, porque realmente eu fiquei muito na dúvida e na minha análise, né, com o meu terapeuta, eu cheguei a comentar, falei, nossa, eu não sei que título que eu uso, aí dei umas opções, comentei algumas opções, e ele falou, tem que ter uma coisa quântica, né? uhum, E aí eu fiquei incomodado com isso pelo motivo que eu já te expliquei, mas que legal que você conversou com alguém que leu também. Essa coisa do que você falou da configuração do local, que eu explico, né, onde eles uhum. estão sentados, a perspectiva, né, a porta e tudo, me remete muito à questão do processo de escrita, que eu adoro falar de processo de escrita. Você Sim. escreve, né, as pessoas que você entrevista, né, escreve, então acho que é um assunto interessante, que é como que surgiu esse conto? Alguém me convidou, eu recebi um e-mail para participar de uma coletânea e o tema era pets, né? E fantasia, né? Algo aí no reino da fantasia e ficção científica. E eu falei, ok, vou pensar num conto que tem esse tema pet e vou mandar. E aí mandei, entrou, né, na coletânea direitinho, tudo certo. Só que passou um tempo, eu não lembro se foi com o convite para essa coletânea ou não, mas eu comecei a mexer nele, falei, ele está muito. Às vezes a gente escreve um texto, a gente gosta, né? Ele está imaginativo, ele está interessante, está claro, mas ele não tem aquele. Você sente que está faltando uma Sim. coisa, um twist, uma coisa mais radical, uma coisa. Especialmente falando de ficção científica, você tem que ir para um extremo, você tem que extrapolar, né? Então ele estava muito comportado, né? Ele estava muito, embora tivesse já alguns elementos um pouco sobrenaturais, aí eu mudei muita coisa. Aí à medida que eu fui mudando, os personagens foram ficando mais claros, né? Mais tridimensionais. Sim. E aí eu adoro esse processo, é muito legal, porque aí você vai vendo claramente onde você tem que mudar e melhorar o texto e ficar satisfeito, né, com o Uhum. texto. Eu gostei muito de como você também. A, a pesquisadora tá falando com o namorado e ela tá falando e tipo assim, você mantém no fundo da cabeça dele que tem alguma coisa errada, ele não ele sabe o que é, mas ele não tá conseguindo verbalizar, né? O que vai criando aquela atmosfera como se fosse, sabe, o pavio de uma bomba que vai explodir, né? Porque parece que o cara tá prestes a ter um colapso nervoso ali, né? Foi a sua intenção mesmo? Sim, porque aí a parte, por exemplo, de terapeuta influencia muito, porque na clínica a gente vê muito isso, né? O mal entendido, uma pessoa querendo, por exemplo, uma pessoa querendo salvar um casamento, uma pessoa querendo ajudar a outra.
e parece que está fazendo o contrário, né? Se vocês ficam opostas. Então, sim. o tema do mal entendido, por causa da minha neurodivergência, né? Que a minha experiência de vida é toda de mal entendidos, né? Toda de uma forma diversa, né? De entender as relações e tudo. Então, o tema do mal entendido me é muito caro. Inclusive, eu lembrei agora, interessantes as associações que a gente vai fazendo pela conversa, né? Pelo interlocutor. Eu gosto muito de The Cure, a banda, né, inglesa, e a música favorita para mim deles é uma música que fala sobre isso, né? Eu tive a chance de dizer algo e não disse. Eu acho que eu preciso dizer alguma coisa para você, mas eu não encontro a voz, a palavra, e aí o tempo passa. É uma angústia, uma melancolia que, quando a gente fala de angústia, angústia tem a ver com incômodo, né? A gente não gosta Uhum. de ir para esse lugar, mas eu acho importante ir para esse lugar porque é da natureza humana, né? Então, que você falou do um personagem que ele fica de fundo, né? Fica de fundo alguma coisa. E olha, eu tô falando sobre falar, isso não é por acaso, minha garganta, meu chakra da garganta fica, vou tomar um golinho do chá, nada é por acaso, né? Porque Uhum. eu estou falando sobre a dificuldade de falar e meu corpo ativou isso, né? É, a- esse tema é muito importante, eu gosto muito, então ele provavelmente é algo que vai aparecer em quase em tudo que eu escrever, né? Uhum. Uma pessoa falando uma coisa, e isso é antigo, né? Da Shakespeare, acho que é Uhum. bem essa a questão da Aham. comédia dos erros, né? Eu fiquei pensando assim, nossa, a forma como a Ludmilla escreve, pra ela escrever tipo um romance policial numa sala de interrogatório vai ficar muito legal, sabe? Mas uma coisa que eu queria te perguntar é a escolha da criatura. Ela é chocante e biologicamente faz sentido. Foi fácil pra você? Falou, não, eu quero isso desde. Ou não, falou, quer saber? Eu vou no Discovery Channel, eu vou assistir alguns documentários. Eu acho que eu pensei o que seria um pet inusitado, o que seria um pet incomum, de uma forma geral, assim, Uhum, né? Como diz a nossa querida Verônica, né? Que saudosa, faz tempo que eu não uhum, falo das oficinas de tradução, né? O toró de ideias, né? uhum, O brainstorming, né? Então foi um toró de ideias assim, cachorro, gato, peixe, tem um universo ali, então que pet seria. E eu acho que eu fui nessa direção para a partir do momento que você fala, não, esse pet é inusitado, é, o animal em si, com todas as características, aí ele abre portas, né? O que você vai sim, falar? O que esse animal pode fazer pelo modo dele se apresentar no mundo, como ele anda, como ele é, se comunica, né? Então a questão da comunicação é muito importante, né? Eu estou aqui, uhum, por exemplo, ouvindo passarinhos cantando. E tem uma coisa que é mais do meio do renascimento, assim, que é colocar o homem no centro de tudo. Eu estou estudando com a minha filha pequena, então, o renascimento, eu fiquei pensando muito nisso. O homem no centro de tudo. Então, a gente ainda traz esse discurso de o homem é o único animal que tem uma comunicação verbal, um simbolismo, que uhum, conta histórias, que se diverte, mas cada vez mais a gente está tirando o homem do centro, até ó, essa linguagem, o homem, né, que é o ser humano, né, que exclui a mulher, né, quando a gente fala o homem como sinônimo de ser humano. Então, o ser humano no centro, a gente não deu muito certo, né, antropocentrismo e tudo, a gente começa, não, mas os animais, a Juliana Morgado, que é do Bico do Corvo, que é psicóloga também, acho que ela trouxe essa ideia uma vez nas nossas conversas, que os animais se divertem, os animais estão comunicando, os sim, animais as baleias e os golfinhos são prova disso. olha, outro motivo para a baleia se chamar baleia. Muito bom. Tá vendo? Faz Uhum, sentido. A baleia se chamar baleia. E assim, vai ser muito saudável para o ser humano sair, né, dessa posição e falando de pet de novo, né? Estou falando pet porque, né? Animal de estimação. Animal de estimação é muito longo, né? Animal de estimação.
a gente tem essa relação tão profunda, né? Então, se Tem. você tem um gato, um cachorro, a gente tem uma relação que não é superficial, né? Uhum. É porque tem até toda aquela consideração além da, do ser humano, apesar dele estar, né, biologicamente equipado para ficar sozinho, né, ele tem essa necessidade de companhia. Hum. E os animais são, historicamente, né, o ser humano sempre teve querer a companhia de animais. Eu acho isso muito legal. E na perspectiva espiritual também é muito importante. Sim, espiritualmente, a gente, resumindo a questão, e sem sair muito do tema do conto, tem que ficar atenta para não sair muito do tema, É. né? É a questão da mente, né? Então, Uhum. quando o ser humano ele é muito racionalista, muito mental, e no caso a protagonista é uma cientista de coisas bem complexas, né? Então ela estuda biologia quântica. A gente fica racionalista demais, a gente perde a essência da presença. Então quando a gente olha no rosto, nos olhos de um gatinho, de um cachorro, a gente vê presença pura. Uhum. Tem uma mente lá falando, ah, será que ela gosta de mim? Será que a minha né, cuidadora gosta de mim ou não? Será que eu fiz alguma coisa errada? Tem só aquela presença, aquela troca que se expressa, às vezes, no olhar, né, Sim, do animal. exatamente. E falando nisso, né, sobre a questão é que a baleia, ela, ela basicamente ela se aproveita de uma questão do ser humano ser, mesmo falando da pessoa ser muito analítica, né, de uma cegueira sensorial, né? Porque tem um momento que ela causa aquele desconforto em outras pessoas e as pessoas não estão entendendo porque elas estão tendo aquele desconforto. E aí tem aquele momento no final que você tem que estudar aquela questão do olhar, né, e de uma certa aceitação no final, né, do que está acontecendo, um certo choque, né, Uhum. que foi um final assim muito incomum que deixou você com aquele gosto de, nossa, mas o que que acontece depois, né? Sim. Como que foi para você toda essa parte para você chegar? É aqui, ponto final, acabou. Você falou em cegueira sensorial, achei interessante, né? Gostei, até anotei aqui o termo cegueira sensorial. O Aham. que exatamente você está se referindo quando você fala? Faz sentido, mas tem algum exemplo? Eu tenho até um exemplo seu, né? Você, em um dos seus Instagrams, você tem uma foto fantástica que você tirou de uma flor com um morador de rua no fundo. Ah, E sim. isso explica a cegueira sensorial, porque as pessoas vão Ah, ver a flor, mas elas não estão vendo o morador de rua. E você quis mostrar, né? Aquela coisa da beleza e da feiura que está ali, porque às vezes, bom, você está no transporte público, você está andando, você não olha para aquela pessoa, entra o pessoal, eu tô com um problema, eu tô vendendo balinha, você nem olha, entendeu? E também tem aquelas questões um pouco mais que são ligadas, por exemplo, eu trabalho num lugar há muitos anos que tem um cheiro muito forte. Eu já não sinto mais o cheiro. As pessoas, quando vão lá fazer uma, falam, nossa, como é que você aguenta esse cheiro? Fala, depois de um tempo você não sente, é uma cegueira sensorial porque você está se adaptando ao ambiente, né? E também tem as pessoas que são os acumuladores, que eles acumulam e eles têm essa cegueira porque eles não veem a sujeira, eles só veem as coisas que eles estão guardando. Né? São esses os meus exemplos. Mas o seu da sua foto eu acho incrível, aquela foto por esses motivos. é, eu gosto dessa foto, eu acho que eu usei ela no blog para ilustrar uma crônica, né? E essa cegueira sensorial, ela está diretamente ligada à questão que eu falei que me influenciou pela obra do Philip K. Dick, que é o que é realidade, o que é real. Uhum. E quando a gente se relaciona com o mundo externo, né, meus desejos, meus objetivos, meus propósitos, o que eu quero, a qualidade dos meus relacionamentos, muitas vezes a gente está numa cegueira no sentido de tem um conceito que eu estudei na faculdade de psicologia logo no comecinho, que era a profecia autorrealizadora.
Então eu só vejo o que eu espero, eu não vejo o que pode me surpreender, e Uhum. aí isso eu deixo de ver coisas muito importantes para a minha própria felicidade e saúde, ou para usar um tema mais da biologia, homeostase, né? Uhum. Quero um equilíbrio, eu quero estar confortável no meu corpo, eu quero ah, ter experiências, emoções, eu não quero me fechar, me prender, então é importante se abrir, e aí isso tem infinitas formas, cada pessoa encontra a sua, se abrir, e eu acho que talvez isso, até me arrepiei agora, porque eu pensei, a baleia traz isso Traz, para exatamente. Acho que é por isso que eu achei tanta sintonia, porque para mim eu acho tão gostoso quando eu tô entendendo, ou eu acho que eu tô entendendo o que o autor tá querendo dizer, e agora você tá explicando, eu tô percebendo outras coisas que eu não percebi, mas eu tô muito feliz com isso. Sim, e aí você falou, estou muito feliz com isso, eu me lembrei do Borges, né, do escritor argentino, que ele fala, se você começa a ler um livro e ele não está te dando felicidade ou prazer, não tá, ele larga, né? Que a Uhum. busca é essa felicidade um tanto, não sei se complexa, né, mas felicidade que é via literatura, específica da literatura, não é que seja complexa, né, mas tem essa forma, né, da literatura de tem um amigo meu que ele é doutor em Uhum. tradução, literatura, alguma coisa assim, o Edgar, que ele me deu uma definição de literatura que eu fiquei muito assim, né? Foi um insight muito grande, que é dizer o que é impossível de ser dito. Uhum. E isso é uma referência interessante para falar. Isso aqui é uma obra de literatura, isso é arte, isso vai além da palavra usada de uma forma mais direta, digamos, né? Então, é que você perguntou do fim, né? Do final do conto, e eu Aham. dei meio sem querer, eu dei uma desviada, né, do fim. Mas assim, a gente pode falar, eu não vou falar, né, sobre o fim, Não, mas vamos lá. acho interessante a gente falar sobre a questão do final de um conto, Sim. né? Que é diferente de um final de um romance, né? É, é claro que tem infinitas possibilidades também, mas vamos dizer, o conto clássico, ele tem uma reviravolta no final que ele dá uma certa sensação de satisfação, né? Uhum. Então, eu acho que quando a gente escreve um conto, a gente pensa muito, né, sobre o final, mas é um pouco intuitivo, assim, né? O que você sente. Intuitivo, eu acho que eu quis dizer é que a história pede, né? Uhum. Então, talvez se a minha mente de Ludmilla tivesse um peso muito forte ali, eu poderia, por exemplo, fazer um final diferente. Não, acho que um final mais interessante, bem racionalista, assim, né? Um final interessante é que aconteça isso, uma resolução de tal tipo. Mas o que eu chamo de intuição da escritora é e isso é algo bem que eu estou falando assim, não com muita, de uma forma não muito leviana, mas sabendo o quão profundo ou complexo é, e a história tem uma alma. E eu acho que os bons escritores, grandes escritores, não sei, eu pensei no Terry Pratchett agora, Uhum. escritores como o Terry Pratchett, né, que trazem, é difícil a gente adjetivar assim, né, grandes, famosos, mas os escritores que fizeram uma diferença no mundo, que influenciaram muita gente, Uhum. que dá aquela sense of wonder, né, que dá aquela Sim. percepção, maravilhamento, né, durante a leitura, é, eu desconfio que eles veem a alma da história, Uhum. né? Muito. Nossa, Essa que frase história. linda. Muito bem. Então, e Ludmila, deixa eu te perguntar. Você chegou a pensar, e depois, e se esse conto fosse continuar ou se expandir? Você chegou a pensar nisso? Não, Porque eu provavelmente. fiquei muito curioso com esse sense of wonder, né? O que seria? O que aconteceria? Né? Eu achei muito legal. É possível. Acho que agora você me perguntando, a gente pensa geralmente assim, esses personagens, eles têm ainda mais algo a dizer, né? Uhum.
Me parece que sim, mas não é algo que eu normalmente penso, assim, de Ah, continuar. tá. É porque às vezes o conto ele fica perfeito do jeito que ele é, né? Então, mas, bom, agora que nós falamos do conto, né? Então, Ludmila, eu sei que você está trabalhando numa ópera, né? E eu queria saber quais que são, né, as previsões, o que virá para 2025. Você está ansiosa para o seu evento Steampunk em Santos? Olha, esse tipo de pergunta, elas ativam muito a minha neurodivergência, né? Porque Uhum, com autismo, tudo, é muito interessante. Eu falo porque eu acho bem interessante. A gente não tem uma. A gente aprende, mas não é natural a forma de responder esse tipo de coisa, né? uhum, A questão dos eventos, eu não penso muito, né, nos eventos. Eu sempre gostei muito, na época que eu conheci o pessoal da ficção científica, né, os escritores, as pessoas que estão fazendo, eu ia a todos os lançamentos, tudo que encontros, JediCon, Fantasticon, né, eu gostava muito de ir. É, Gostei muito, especialmente de Paranapiacaba, o steampunk. sim, Não lembro exatamente qual que é o nome, né, do do evento. steampunk de Paranapiacaba. Então, Paranapiacaba tem a Adriana, que, se eu lembrar o sobrenome dela, ela organiza, né, Uhum, esse encontro de steampunk, e ela é uma pessoa que você pode organizar um evento literário e fazer as pessoas como se chama, uma espécie de balada, né, ou de encontro, socializar e tal, legal. Porque a uhum, Adriana, acho que ela vai mais além, porque ela conhece eu acho que a literatura steampunk, ela tem que ser o core aí, como tá a sim, tendência de se falar, é a essência. Então, você, por exemplo, eu gosto muito de conversar com você, porque eu sei que você lê, eu sei que você ama literatura. Então, se você vai organizar um evento ou o seu canal, isso é como é que o lastro, né? Isso é que dá sustância à coisa. uhum, Então, isso quando eu penso em eventos, eu penso nisso, ah, sobre ah, falando de steampunk, a obra seminal, né, a que mais influente, que é a Máquina Diferencial, os autores da Máquina Diferencial, William Gibson, Bruce Sterling, que fizeram esse revival todo da estética steampunk nos anos 90, né, uhum, eles escreveram um pós-fácil para a edição brasileira, falando do jeito deles, né, bem jocoso, assim, ó, não, cuidado para não ficar só fazendo goggles, relógio, a costume, como é que chama? Cosplay, né? Então, uhum. assim, eu adoro cosplay, né? Hoje quase que eu vim para nossa conversa de cosplay. Eu adoro, mas o que acho que eles falam, vamos escutar, né, os autores, William Gibson, Bruce Sterling, né? Uhum, Tem não só uma crítica social, um aprofundamento, né, literatura, arte, né? Então, eu falei demais, não ia falar muito dos eventos, mas é isso que eu acho que eu quero falar dos eventos, que eu gosto, mas que tem um um lado. core, tem um core. Sim, Eu não tô encontrando as pessoas só para socializar, só entre aspas, que socializar é maravilhoso. Mas se é pela literatura, é importante que tenha lembrança. eu gosto de socializar, de apresentar autores uns para os outros, mas também eu gosto de conhecer as obras, sentar, conversar, como é que funciona, né? Eu acho muito, muito gostoso, né? E o seu livro, Ludmila, conta pra gente. Não precisa dar muitas palhinhas, mas conta o core dele pra gente, o núcleo dele. Tá, vamos ver o que eu consigo falar do meu livro, né? Eu estou escrevendo ele há muitos anos. É um slow cooking, né? Um processo que tem que Uhum, ser lento. É o que eu estava falando sobre a alma da história. Não adianta também a gente querer dar um tempo, isso qualquer coisa, uma música, qualquer coisa que a gente crie, né? É forçar um tempo que não é o dela, porque quando a gente escreve um romance, um livro mais longo, é,
o livro pede muito da nossa visão de mundo, né, da nossa experiência, às vezes a gente não tem. Sim. Agora, o momento que eu estou agora do meu livro é de encontrar a linguagem. E aí, linguagem é uma palavra ônibus, assim, que cabe muita coisa, né? O que eu quero dizer com linguagem, né? A linguagem, eu acho que inclui, a gente está falando do conto da baleia, né? Então, acho que linguagem inclui várias escolhas, né? A gente pode chamar de uma estética ou de uma perspectiva. Então, por exemplo, você falou da questão do local, né? Ah, que esse restaurante, esse lugar, a disposição, né, das coisas pode ser totalmente indiferente, né, desimportante, dependendo da história. Então, eu posso fazer uma narrativa em que eu nem mencione como é que é esse lugar que eles estão. É claro, escuro, é amplo, né, tem gente. Então, nesse sentido, eu gosto muito de linguagem experimental. Eu vou trazer Uhum. uma forma de, digamos assim, é um diálogo, algo que eu já experimentei nesse livro que eu estou escrevendo, que eu não sei se vai ficar, mas um diálogo. Se o Terry Pratchett tem algo bem parecido, que eu lembrei agora, das árvores antigas conversando Uhum. nesse livro, né, que é O Senhor da Foice, né? Ah, um diálogo em que não existe a identificação. Fulano disse, outra pessoa, quem está dizendo o quê? Que eu acho que é algo muito natural e importante, né? A gente está lendo ali para fluir, quem falou o quê? Então, o Pratchett, obviamente, né, já experimentou com isso, porque ele está à frente de todos nós, e isso é uma coisa que eu gostei muito. Falei, nossa, como ele consegue? Você não sabe quem está falando, mas porque naquele caso, não é das árvores, né? É da conversa dos mosquitos ou dos seres, outros seres, você não sabe quem está falando, e isso é legal, e isso é importante. Não é que ele esqueceu, o Pratchett falava, eu sou totalmente no controle da narrativa. Ele Uhum. sabe por que ele está fazendo, como, qual é a melhor forma de expressar aquilo. Uhum. Então, para o meu livro, eu posso dizer isso, que ele não saiu ainda, porque eu estou experimentando com linguagem, qual vai ser a melhor forma de falar, que tem muito a ver com ritmo. Só mais um detalhe sobre isso, que é porque para mim é muito proveitoso. Vou aproveitar falar sobre o meu livro. Eu estava ouvindo um episódio do podcast No Bico do Corvo que a gente gravou com um músico Uhum. profissional e tal. E ele dá um exemplo, ele falou, ele faz assim, por exemplo, o que você sente quando você ouve? Tan, tan, dan, dan, tan, 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 tararara. Nossa, eu reconheço isso, embora eu não sou música, posso ter feito errado, né? Mas ele fez esse exemplo, falou, é uma música do Pink Floyd que você começa a ouvir e você vai, peraí, tá devagar, mas eu quero ouvir mais, quero continuar, e vai, Uhum. e volta. Então, é nesse sentido do ritmo da linguagem que é o que eu estou tentando. Eu tenho certeza que você vai conseguir, porque eu li um texto seu, eu adorei o seu ritmo e a forma como você expõe, né? Então eu tenho, como você vai fazendo o seu tempo, eu sei que vai ficar muito legal. E uma coisa que eu lembrei agora, que saiu, pessoal, recentemente um bate-papo com a Alice, né? Do Xícara, que ela fala especificamente de Discord, a gente falou da Ludmilla. E quando eu estava falando pra ela do Senhor da Foice, que meu personagem favorito é a menininha, que a menininha vê a morte e fala: ele é um esqueleto, né? Por que que a roupa dele não cai? E imediatamente eu lembrei de você, Ludmilla, porque eu acho que é uma coisa que eu falo, é uma coisa que a Ludmilla falaria, você perceberia, entendeu? A gente tá Ah, dando, ele é um esqueleto. Ele tá usando macacão. Vocês não estão vendo isso. Porque você vai no outro sentido, né? E eu lembrei de você na hora quando eu tava conversando com ela sobre isso. é a Alice, né? Isso, Alice, do Xícara Quente. Isso, a Alice do Xícara Quente. Eu ouvi uma parte, comecei a ouvir, depois a minha filha pequena está em semana de provas, então eu estou Uhum, ajudando ela a estudar, tudo, eu acabei não terminando de ouvir. Mas eu gostei muito da Alice, eu devo estar seguindo já o Xícara Quente, comecei a ouvir, tipo, nossa, vou seguir.
Gostei muito da energia dela. E sim, as crianças e os animais, né, eles vivem numa dimensão que ver ah, que os permite ver que o rei está nu e eles falam Nossa, que referência perfeita. Muito obrigado. e incomoda, né, às vezes. Aham. Então, foi muito legal. Eu lembrei, eu falei, eu tinha que mencionar isso. Muito bem, Ludmila. Tem algo mais que você gostaria de falar ou você acha que a gente esqueceu? Sim, a coletânea, né, o livro em que esse conto está inserido. O Clube de Leitores de Ficção Científica é um clube de leitores que existe há 39 anos. Muita gente, né, de gerações mais recentes pode não saber, né, mas eu acho que é importante um clube de leitores que tem uma missão, né, de o Rubens, por exemplo, qual é o sobrenome do Rubens? Eu estou esquecendo o sobrenome das pessoas. O Rubens Paiva, ele tem esse sobrenome também, Paiva. O Rubens é o editor dessa coletânea. Uhum. Então, ele organizou, ele falou, convidou, leu, escreveu a apresentação, escreveu a biografia. Eu aplaudo muito assim o trabalho dele. É uma pessoa que tem uma, ele não é oficialmente acadêmico, mas ele tem esse rigor de conhecer, pesquisar, buscar coisas mais antigas que foram escritas, a história, né, da ficção científica, dos Uhum. conceitos. Então, está lá na Amazon, né? A gente pode colocar o Sim. link, pode colocar o Tá, link tá aqui, nos pessoal. Vou colocar certinho, porque quando a Ludmilla falou pra mim, estou na coletânea Voltas através do Sol, eu não percebi que ela sai quase todo ano. Aí eu não peguei a 2024, eu peguei a 2023. Ô Ludmilla, eu li a coletânea 2020 inteira, ela falou, qual que você pegou? Eu falei, volta. Aí ela me mandou a foto, eu tinha pegado a coletânea errada. Ah, você não foi o único. Se um amigo meu também mandou e falou: olha, seu conto não preocupado, seu conto não está aqui. Não, essa é de 2023, Três, né? exato. Mas Talvez foi bem proveitoso porque eu conheci outros autores ali, né? assim. Então, foi bem legal. O Os Rubens, outros, inclusive, perdão, pode falar. não, mais uma coisinha aqui. Os outros contos, eu não lembro exatamente quantos são muitos contos, são muito bons. Eu estou lendo a coletânea, os outros, meus colegas e tal, então tá alto nível, assim, tá muito a variedade de temas, Uhum. O do Alexei, da Gigi Diniz, que eu já conhecia o trabalho deles, eu achei também muito legal, né? Então, pessoal, deem uma olhada no Voltas ao Redor do Sol, 2024, 2023. Procurem um autor que você gosta, provavelmente ele pode já ter participado de uma ou várias vezes dessas coletâneas, né? o Otávio Aragão que você entrevistou, né? Então, o Otávio também. O Otávio, ele é uma personalidade, tipo, ele escreveu a ficção científica, mas não usou alienígenas. Ele preferiu usar a Elisa Regina, que ficou mais alienígena do que tudo. Mas eu tô falando da participação dele no Véu, Além do Véu da Verdade, não no Voltas ao Redor do Sol. Ah, tá. Né? Então, Voltas ao Redor do Sol, o Otávio Aragão tem um conto, provavelmente, numa edição anterior. Uhum. É. Então, agora, Ludmilla, né? Nós chegamos naquele momento da Toca do Aventureiro, que todos os convidados sabem, especialmente que já esteve aqui uma vez, mas sempre esquece. Que eu falo que é o momento Karine, deixa eu fazer os dedos de jazz, né? Que você deixa uma mensagem para o universo. A mensagem para o universo é: não tenhamos medo da IA, da inteligência artificial. A tecnologia está correndo à frente da espiritualidade, mas a espiritualidade também está correndo e vai alcançar, e aí vai ficar tudo bem. Espero que sim, espero que sim. Espero ficar tudo bem ou Skynet está aí, né? A sagitariana otimista. Muito bom, muito bom. Mas é isso, Ludmilla. Muito obrigado por participar novamente da Toca do Aventureiro. A gente está planejando conversar com a Alice do Xícara Quente para a gente falar, né? A gente vai fazer uma
Se der tudo certo, a gente vai fazer uma resenha detalhada do Pirâmides, porque é o que a Ludmilla mais gosta, né? Ah, é? Você Achei que, que fosse você que Senhor disse da pra mim que você Foice. gostava do mais Pirâmides. Eu gosto muito do Senhor da Foice também. Bom, a gente vai ver ou Pirâmides ou o Senhor da Foice. Vamos decidir, porque a gente ainda vai ver, né, pessoal? Mas muito obrigado, Ludmilla, mais uma vez. E é isso, pessoal. Eu sou o Marcos, essa é a Ludmilla. Até a próxima.